Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Muito bem, amigos da sua Rádio FM Cidade, está conosco, doutorando em História, professor Raimundo Alves. Professor Raimundo Cidade, volta à tona, professor, litígio de terras entre Ceará e Piauí. Piauí busca se apoderar, digamos assim, de cidades que ficam na divisa dos dois estados, municípios da região da Ibiapaba. Do ponto de vista da história, como começou essa briga? E afinal, de quem é a razão? As motivações são geográficas ou políticas? Forte abraço, Rádio FM Cidade, programa Fatos em Debate. Muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo Jorge, e aí a todos que estão me ouvindo. Meu camarada, assim, isso é uma questão complexa, viu? É muito complexo e não dá para esclarecer de forma bem objetiva em poucas palavras. Mas, assim, o estado do Ceará é bem mais velho do que o Piauí. O estado do Ceará foi criado juntamente com as outras capitanias hereditárias, né, em 1535, por Dom João III, que era o rei de Portugal, certo? Ele dividiu o Brasil. Naquela época o Brasil era só o Nordeste, não tinha Rio Grande do Sul, não tinha Mato Grosso, não tinha região norte todinha, não era Brasil. Era uma selva, né? Não tinha um dono exatamente ainda. Aí ele dividiu o Brasil em 15 capitanias, e dentro dessas capitanias estava a capitania do Ceará. E ele doou essas terras para gente da nobreza, para nobres, né, de Portugal. E o Ceará foi doado para o João de Barros Braga, aliás, por João de Barros. João de Barros era um nobre, né, de Portugal, né, um cara, um militar, um guerreiro e tal. E ele recebeu essa doação do Ceará, só que ele não veio tomar posse. Então o Ceará mesmo ele só vai ser povoado mesmo, assim, de forma significativa em 1700, mais ou menos, quando acontece a invasão holandesa em Pernambuco, e lá os holandeses aliciam os índios, várias tribos de índios, chamados índios tapuias e tal, para lutar contra os portugueses. E, assim, esses índios e os holandeses massacraram muitos fazendeiros de Pernambuco, do Rio São Francisco, mais do Rio São Francisco. E uma multidão de gente fugiu de lá para não morrer e vieram se estabelecer no que seria o Ceará. Até então o Ceará não era povoado assim por colonos portugueses, por brasileiros. Tinham os índios, mas os índios não eram considerados brasileiros. Aí, assim, só em 1718 o Piauí foi fundado. O Ceará é bem anterior. O Ceará foi fundado em 1535 e o Piauí foi fundado em 1718. Aí, tanto do Ceará quanto do Piauí, não tinha ocupação no interior dos estados. Era só próximo do mar, certo? No litoral, próximo da praia, né? Aí essa penetração vai acontecer muito lentamente, sabe? Aí, rapaz, tem uma confusão aí extra, que, como eu estou dizendo, não dá para explicar em poucas palavras. A Holanda e a França queriam tomar de Portugal a região norte do Brasil todinha. Tanto é que, se você olhar no mapa do Brasil, colado com o Brasil, faz fronteira na Amazônia, lá em cima, né, do mapa, tem a Guiana Francesa, que até hoje pertence à França, e tem a Guiana Inglesa, e tem o Suriname. Então, ali são colônias, até hoje, da França, da Holanda e da Inglaterra. E esses três países tentaram tomar a Amazônia todinha, né? Cada um queria para si. E aí, eles só não tomaram porque aconteceram guerras com eles lá na Europa. Outras guerras. Portugal estava lascado, não tinha condição de fazer guerra com a França, nem com a Holanda, não. Aí, então, o que aconteceu? Foi criado dois Brasis, dois estados coloniais. Um que é o chamado de Brasil mesmo, cuja capital era na Bahia, né? E um outro Brasil chamado de Grão-Pará ou Maranhão. Vamos chamar de Maranhão, que era melhor, né? Cuja capital era em São Luís. Aí esse Brasil do Norte fazia parte do Ceará também. Não existia ainda um Piauí. Não existia um Piauí ainda, certo? Quando foi criada a capitania do Piauí e a capitania do Maranhão, tudo numa coisa só, tudo num estado só, essas pessoas que nasciam nesse território não eram brasileiras. O Brasil era outra parte. Rapaz, eu sei assim que a ocupação veio do que seria a nossa região aqui, né, de Crateús até Pedro II, Sobral, isso aí tudo, ela teve duas trilhas a serem seguidas. Uma a partir do rio Acaraú e do rio Coreaú, lá perto de Camusim, e outra, né, ali no Parnaíba. Aí então essas pessoas iam penetrando, os fazendeiros e tal, se estabelecendo, expulsando os índios e tomando as terras dos índios, criando gado, plantação de cana e tal, enfim, de agricultura em geral. Aí não havia uma fronteira clara.
não havia uma definição de fronteira. Eu quero que o ouvinte entenda. Uma fronteira, ela é construída ao longo do tempo. Lentamente, uma fronteira pode mudar, certo? Ela vai mais para lá, depois ela volta, ela recua, ela avança. As fronteiras elas se movimentam, as fronteiras. As fronteiras entre os países e entre os estados, no caso do Brasil, elas são convenções políticas. Os políticos de determinada época sentam numa mesa e decidem onde é que termina um estado e começa o outro. Essa questão aí do Ceará com o Piauí sempre foi problemática, certo? Aí o que acontece é que agora, alguns políticos do Piauí estão cobiçando uma redefinição de fronteiras. Se eles tiverem influência política para fazer isso, eles podem redefinir as fronteiras mesmo, né? Porque nem o Ceará e nem o Piauí ocuparam no passado e demarcaram isso aí com clareza. Isso foi definido, mas assim, nem o governo do Ceará, nem o governo do Piauí nunca desenvolveu essa região, né? Se você for ver, assim, por exemplo, na fronteira entre Guaraciaba e a região que dá já no Piauí, não tem ali indústria, não tem lá ali grandes progressos ali. É uma região atrasada. Aí o Piauí está cobiçando, porque que não quer terras, né? Todos os governos querem. E o governo do Ceará tem que abrir o olho, viu? Ele pode perder mesmo. Porque fronteira, eu digo de novo, fronteira é uma convenção política. Os homens se sentam numa mesa, as autoridades sentam numa mesa, e quem tem mais influência ganha. Meu irmão, e ainda tem outra coisa, sabe? O governo do Ceará nunca deu a devida atenção à Ibiapaba, sabe? A Ibiapaba, se você for estudar a economia do Ceará, aí dizem que o Ceará é uma região semiárida. Semiárida que é quase incompatível com a agricultura, numa escala produtiva. Como, por exemplo, a região dos Inhamuns, né? Aí o que acontece é que a região da Ibiapaba e o sul do Ceará, que é o Cariri cearense, não são semiáridos, são regiões mais férteis, mas o sul do Ceará pelo menos é desenvolvido, né? A gente tem a cidade lá de Crato, Juazeiro, lá é um polo industrial, né? A região mais dinâmica da economia cearense é o Cariri, se a gente esquecer um pouco a capital, né? Fortaleza, que Fortaleza concentrou todos os investimentos do Estado brasileiro, do Estado cearense, na capital Fortaleza e na região metropolitana, industrializou só aquela região. O Cariri conseguiu se industrializar, desenvolver uma outra economia para além da pecuária e da agricultura de subsistência. O Cariri é desenvolvido, mas a Ibiapaba não. Então, como é que a gente explica que a região da Ibiapaba, que é uma região fértil, não tenha um investimento governamental sério para desenvolver a região? Você não tem, por exemplo, uma região que tem vocação agrícola, né? Não tem lá um curso de agronomia, não tem curso de agronomia, não tem uma universidade na Ibiapaba, não tem nada, não tem uma indústria de peso na Ibiapaba. Então, o Ceará nos abandonou. E o Piauí está cobiçando tomar. Não é impossível, sabe? Se o governo do estado, do Piauí, tiver influência junto ao governo federal, eles podem fazer uma redefinição de fronteiras, englobando áreas que hoje são do Ceará, engolindo algumas cidades, ou então dividindo aquela cidade, né? Por exemplo, a cidade de Viçosa, por exemplo, pode se tornar Piauí, ou metade dela, ou a sua região que é distrito, certo? Região distrital de Viçosa pode... O que é curioso, né? Imagina só, a pessoa nasceu cearense, a vida toda é cearense, aí de repente vem lá, os políticos assinam um papel e você deixa de ser cearense para ser piauiense. Não é impossível não, meu irmão, isso aí. Na sua opinião, pelo seu conhecimento, existe uma possibilidade real do nosso estado perder todo esse território? Quais os prejuízos que nos traria essa perda? O povo será consultado? A vontade do povo será determinante ao longo da história política dos dois estados? Outra pergunta: houve essa troca de regiões com praias do Ceará pela cidade de Crateús? Forte abraço, muito obrigado por responder às perguntas proferidas. Meu amigo Jorge, aí como eu falei antes, o Piauí foi fundado em 1718. Aí a ocupação do Piauí é interessante. O Piauí ele vai se desenvolver não é na praia. E assim, não tinha uma fronteira. Para você dizer, em 1720, 1750, onde é que terminava o Ceará e começava o Maranhão, ou o Piauí, ninguém sabia, nem o rei de Portugal sabia, ninguém sabia, não tinha uma fronteira definida não. Aí assim, a região que hoje é Camusim,
ela abrangia e penetrava até colar com o Maranhão, emendava com o Maranhão. Então não havia uma definição de fronteiras, ninguém sabia, ninguém tinha sentado e desenhado o mapa dizendo é aqui que termina o Ceará e bem aqui começa o Piauí. Aí então, para resolver a questão, em 1880, o Dom Pedro II chamou as autoridades do Piauí e do Ceará e foi definir essas fronteiras, né? Dizia, vamos entrar num acordo aí, vamos entrar num acordo. Então, tanto o Ceará era dono do litoral, que hoje a gente chama de Parnaíba, né, a praia de Parnaíba, quanto o Piauí era dono, porque não tinha sido ainda criado um documento dando a posse dessas terras para o Ceará e nem para o Piauí, entendeu? Aí, para não haver assim uma confusão, os governadores, para não haver confusão, aí eles entraram num acordo. O Ceará abria mão da Parnaíba, da praia da Parnaíba, e o Piauí cedia para o Ceará a sua região, que hoje é Crateús e Independência. Essa região, naquela época, o Ceará tinha como economia o algodão e o gado. Então, o Piauí perdeu duas povoações, São João do Príncipe, que era chamado Piauí nessa época, né? São João do Príncipe, se não me falha a memória, né? O Crateús se chamava assim. Ele cedeu ao Ceará. Em troca, o Ceará abriu mão da Parnaíba, da praia da Parnaíba. Aí foi definida as fronteiras. Só que nunca se foi fazer uma divisão, não tem nenhum rio grande separando. Por exemplo, se você for ver, a maioria dos estados tem rios separando um estado do outro. Aí onde está, no caso, ali próximo do Rio São Francisco. O Rio São Francisco separa a Bahia de Pernambuco, de Sergipe, né, do Rio Grande do Norte, etc. No caso aqui do Maranhão para o Ceará, onde vai se definir o Piauí, não tem um grande rio, né, definindo. Aí o rio Parnaíba, que seria essa fronteira, não foi seguido. Já tinha gente dos dois lados da margem do rio. Então, esse rio não serviu de um norte muito sólido, não foi estabelecido. Aí ficou essa coisa indefinida até hoje. E como o governo do Ceará virou as costas, historicamente, para Ibiapaba, não ocupou, não explorou, não desenvolveu, né? Então a gente corre o risco de perder, sim. Não é impossível, não, mas não estou dizendo que vai perder. O mais certo é deixar do jeito que está. Mas assim, a troca entre Crateús, os trocados ficou para o Ceará e a Parnaíba ficou para o Piauí, em 1880 ela foi estabelecida, aí hoje para nós seria engraçado, né? Porque hoje é uma praia paradisíaca, é visitada por turistas do mundo todo. E a gente abriu mão. Mas a gente também tem ali perto de Camusim, né? A região de Camusim, a região de Jericoacoara, né? De Jijoca e tal, tudo são praias bonitas também, né? Então, nossos vizinhos ganharam acesso ao mar. Sem a Parnaíba, o Piauí não teria acesso ao mar, entendeu? Então é isso, o governo está cobiçando, as pequenas cidades que estão na fronteira estão se desenvolvendo, o que era distrito está virando município, está crescendo a população, e aí o governo do Piauí está atento a isso e quer redefinição de fronteiras. E até hoje aconteceu que o Ceará nunca olhou adequadamente para a sua região, né? A região da Ibiapaba aí, para desenvolver essa economia, para industrializar, para gerar uma universidade aí, né? Não se justifica a Ibiapaba não ter, né, um campus da UFC, um curso voltado para a pecuária, voltado para agronomia, para uma área assim, né? E sem falar das outras áreas, não é? De medicina, a área do direito e etc. Foi uma região que foi desprezada pelo governo. Aí agora nessa redefinição, né, tem essa disputa aí, né? Pode acontecer, aí ninguém sabe o que vai acontecer. Cabe ao nosso governo se articular politicamente para se defender, né? Para defender as fronteiras do Ceará e também para desenvolver, né? Porque eu não sei se seria ruim para algumas dessas regiões se tornar Piauí e o governo do Piauí investir lá, né? Porque o nosso governo não está investindo adequadamente. É isso, meu irmão, uma questão complexa, eu espero ter podido esclarecer, né? Não dá para resumir em poucas palavras, é uma coisa que demandaria muito mais tempo, eu mostrar mapas, né? Mostrar decretos do governo português, né? A criação da capitania do Piauí em 1718 e a ocupação lenta do interior do Piauí e tal, enfim, complicado, o negócio aí não é um nó difícil de desatar. Pois tá, meu irmão, uma boa tarde para todo mundo, um abração aí pro meu amigo Hélio, para você e para os ouvintes. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José.